Dá para fazer reposição de testosterona sem destruir completamente a sua fertilidade? Vocês que já acompanham a gente aqui no canal sabem que eu sou médico, urologista, andrologista, que eu sou especialista na saúde sexual masculina e também em infertilidade masculina. E uma das queixas, uma das situações mais frequentes do dia a dia do consultório é o paciente que vem, muitas vezes acompanhado da parceria, que quer ter filhos, mas que fez reposição de testosterona ao longo da vida. Ou que está fazendo algum tipo de suplementação de anabolizante ou reposição hormonal, porque ele estava cuidando da própria saúde, porque ele estava investindo no bem-estar e na performance física dele, porque ele estava querendo ganhar mais massa muscular na academia, potencializar a atividade física que ele estava fazendo, mas daí ele se descobre com um espermograma muito ruim. Às vezes isso é uma surpresa completa, ele estava fazendo um tratamento e nem fazia ideia que isso ia prejudicar a fertilidade dele completamente. Muitas vezes ele até já sabia, mas ele não estava preparado para ter filho naquele momento, ter filhos era um projeto de longo prazo, mas agora o momento chegou e fica a pergunta do como que a gente pode lidar com essa situação. Bom, eu acho, pessoal, para vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu gosto do tema de reposição hormonal e esse é um dos vídeos mais importantes, na minha opinião, que a gente vai gravar e mostrar aqui para vocês. Por quê? Porque nesse vídeo eu quero ensinar vocês um pouco sobre como funciona o eixo hormonal masculino. Entendendo isso, vocês vão entender muito quais são os efeitos da testosterona e eu acho que eu vou conseguir clarear muitas dúvidas de vocês. Se ainda assim, ao final desse vídeo, vocês tiverem dúvidas, coloca nos comentários aqui pra gente. Siga a gente, né, tanto aqui no nosso canal quanto nas redes sociais. Quem quiser saber um pouco mais sobre a minha formação, meu currículo, encontra isso no nosso site muito facilmente. No Instagram tem um pouco do nosso dia a dia e aqui no YouTube a gente consegue trazer vídeos mais informativos. Então se inscreve, aciona o sininho, fica de olho nos próximos vídeos e se liga com a gente até o final desse vídeo para vocês aprenderem um pouco mais sobre como funciona o eixo hormonal. Então, como vocês podem ver nesse slide que eu montei para vocês, a gente tem no cérebro uma região que é o hipotálamo e o hipotálamo ele vai secretar alguns hormônios que vão agir numa glândula que é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, que é a hipófise. Então o hipotálamo secreta um hormônio que chama GnRH e vai fazer com que a hipófise passe a secretar as chamadas gonadotrofinas. O pessoal que gosta de anabolizante, que gosta de estudar a reposição de testosterona já ouviu falar disso com certeza. Gonadotrofinas são dois hormônios, né, especialmente o FSH e o LH. Esses dois hormônios têm a função de agir aonde? Nas gônadas, como o próprio nome diz, que são os testículos, no caso do homem. Então o FSH vai regular no testículo a produção de espermatozoides e o LH é o outro hormônio que vem da hipófise, que está lá no nosso cérebro, e vai lá no testículo através da corrente sanguínea para estimular as células de Leydig, que são as células do testículo que vão produzir testosterona. A gente tem produção de testosterona também em outros órgãos, mas a produção no testículo é sem dúvida a mais importante. Então, através desse sistema de autorregulação, o cérebro vai regular a atividade do testículo. E a produção de hormônio no testículo vai regular de volta a atividade da hipófise, de forma que quando a gente tem no sangue um nível adequado de testosterona e também de algumas outras substâncias, o cérebro vai receber essa mensagem e vai diminuir a produção de gonadotrofinas. Portanto, vai diminuir a produção de FSH e de LH. Muito bem, entendido o eixo hormonal, vamos voltar então para o foco do nosso vídeo, que é a manutenção da fertilidade. Então, pessoal, como vocês conseguiram entender bem com a imagem que a gente mostrou, o paciente que toma testosterona, que faz reposição de testosterona, ele já tem níveis altos de testosterona no sangue, independente da produção de testosterona no testículo. O que vai acontecer? A hipófise entende que não precisa mais de gonadotrofina, vai diminuir a liberação de FSH e LH e o testículo para de funcionar. Se ele para de funcionar para produzir testosterona, ele também para de funcionar para produzir espermatozoide. É por isso que a reposição de testosterona ou o uso de anabolizante de um modo geral faz com que o homem fique infértil. Muito bem, explicado isso, como é que a gente faz então para conseguir ao mesmo tempo repor testosterona e preservar a fertilidade? Existem vários artigos que são relativamente recentes, então isso ainda não é recomendação das principais sociedades, mas a gente já tem segurança suficiente para dizer que o paciente que precisa fazer uma reposição de testosterona e ao mesmo tempo quer manter ou recuperar a sua fertilidade, pode fazer uma associação de tratamentos. Então a gente vai manter esse tratamento da testosterona quando ele for indispensável e ao mesmo tempo eu vou associar outras medicações que vão evitar o bloqueio desse eixo hormonal que eu acabei de mostrar para vocês. Vão evitar a parada de funcionamento do testículo. Como que eu faço isso? Eu vou ao mesmo tempo em que eu reponho testosterona, eu vou também repor FSH e LH.
ou eu vou também repor FSH e HCG. Então a gente tem diversas moléculas que a gente pode usar para estimular e para fazer esse testículo funcionar. E essas moléculas, elas são administradas na forma de injeção subcutânea, então é uma injeçãozinha no abdômen, na barriga, e o paciente vai conseguir com isso manter o estímulo do testículo. A produção do FSH e do LH lá na hipófise vão continuar baixas ou zeradas, mas o testículo vai estar sendo estimulado por essas moléculas que fazem a função dos nossos próprios hormônios, das nossas próprias gonadotrofinas. Então, para isso eu posso usar FSH, eu posso usar LH recombinante, ou a gente pode usar uma opção mais barata e mais fácil de adquirir no dia a dia, que é o HCG. O HCG é a gonadotrofina coriônica humana e é um hormônio que ele é, do ponto de vista molecular, muito parecido com o LH. Então ele vai no nosso corpo imitar as funções do LH e vai então, lembrando da tela que eu mostrei para vocês, estimular as células de Leydig lá no testículo a produzir testosterona. Então essa é uma estratégia que a gente pode usar no paciente que quer ao mesmo tempo manter uma reposição de testosterona e preservar a sua fertilidade. No paciente que não tem a necessidade absoluta de manter a reposição de testosterona, o ideal, pessoal, é suspender a reposição de testosterona e estimular o testículo a funcionar novamente. Lembrando que para o paciente que está com esse eixo bloqueado, pode demorar até 2 anos para que ele volte a produzir espermatozoide de maneira adequada novamente. Então, o desejo de engravidar, muitas vezes ele tem que ser tomado, essa decisão tem que ser tomada de uma maneira mais rápida, mais precoce, para que a gente tenha tempo de preparar esse paciente para o momento da paternidade. Uma outra droga que entra muito nesse cenário e que vários de vocês já ouviram falar e que devem ter bastante curiosidade sobre ela é o clomifeno. O clomifeno é um comprimido, então é bem mais fácil de tomar, que vai fazer um pouco dessa função de estimular o testículo. Mas a gente vai ter um novo vídeo só falando sobre clomifeno, como ele funciona e também sobre os efeitos adversos. Então continua ligado aqui com a gente, acompanhando o canal, vai vir muito mais informação útil para vocês. Um abraço.